Oi. Bom dia, queridos. Estão bem? Estão me ouvindo bem? E esse microfone é uma luta gigante. Mas como hoje eu vou ler muito, eu preferi ministrar com ele. Dá um sorriso aí para o seu irmão. Diga para ele assim: seja bem-vindo a um culto especial. Léo, o meu retorno está bem abafado. Isso. Muito abafado. E pode subir aí, aumentar o volume dele um pouquinho só. Queridos, que delícia, né? Adorar Jesus pela manhã. Quem concorda? Glória a Deus. Eu vejo que os nossos cultos pela manhã, eles estão se tornando mais populosos. Está saindo até o seu áudio aqui. Ah, você está falando comigo. O negócio está ficando chique aqui. Eu acho que ele ainda está daquele jeito ainda, Léo. Ele está abafado. Mais para cá? Aqui? Aí. Melhorou? Aqui está melhorando também. Gente, opa, agora está ficando bem. Bom, bem bom. Então eu vejo que os nossos cultos estão ficando mais populosos pela manhã e consequentemente os da noite estão diminuindo. Daqui a pouco nós vamos ter que fazer 2 cultos pela manhã e só um à noite. Não é mesmo? Quem nos visita aqui, primeira vez? Já receberam aí um presentinho? Seja bem-vindos, viu? Em nome de Jesus. Que bom que você está aqui. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios 4, verso 23. Oi, está melhorando, está igual vinho, hein? Esses meninos ali são sensacionais. Ainda parece que eu estou bem longínquo, mas está melhorando. Oh, louvado seja Deus. Obrigado, Suzy. Provérbios 4, verso 23. Acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Simples e direto assim. Guarde seu coração, mas fale num tom nordestino, igual os meus avós. Guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Antes de darmos início e fazermos a introdução, eu gostaria de dizer o porquê que eu acho que Deus quer falar isso conosco. Porque ao longo de alguns domingos nós estamos vendo Deus alinhando suas mensagens e falando muito sobre identidade, posicionamento. Deus falou sobre a necessidade do povo de Deus não ter para onde ir diante de, às vezes, ofensas, faltas, não ter para onde ir mesmo, queimar suas carroças. Domingo passado foi essa a palavra, quem estava aqui. Pela manhã vocês não vieram, eu acredito que alguns, né, os que levantaram a mão, e Deus ministrou o nosso coração, através da vida da Lília, e eu ministrei 2 vezes à noite, com esse tema, queimando as carroças. E a necessidade que eu vejo do povo de Deus não ter arestas, pontas soltas, que impeçam de viver o que Deus tem para o agora e para o seu futuro. E talvez, se não entendermos bem isso, nós correremos um sério risco de, mesmo sendo salvos, não viver a plenitude do propósito de Deus. Léo, eu acho que agora ficou alto, nego. Se eu dar um grito aqui, ó. E aí eu orei ao Senhor e falei: Deus, então se tiver alguma coisa além das carroças que impede o povo de Deus de não só ser um exemplo, um bom testemunho, e também que possa querer impedir eles de cumprirem seus propósitos, suas vocações, seus mandamentos, fale com a gente,
porque nós queremos estar bem alinhados com tudo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Eu digo isso pessoalmente e também nossa vida como igreja. Léo, eu acho que está bem alto ainda. Tá bom aí para vocês? Tá alto, né? Tá bem alto aqui. E eu gostaria que você abrisse agora mais uma vez sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel 16, verso 7. E como o apóstolo Paulo falava, rogo-vos, pois, irmãos, que não fiquem preocupados com a performance nessa manhã, mas que Deus, em sua infinita bondade, comunique o que Ele quer comunicar ao nosso espírito, amém? Porque eu tenho certeza que você saiu da sua casa para ouvir falar mais de Jesus e ser edificado por Ele. Diz assim as Escrituras: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considerem a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como um homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aqui nós estamos diante de um texto onde Samuel havia recebido algumas orientações da parte do Senhor para ir até a casa de Jessé, porque Deus havia rejeitado Saul e tinha escolhido alguém da casa de Jessé. Jessé tinha vários filhos, e todos esses filhos, exceto um, tinham boas aparências, eram homens altos, prontos para a peleja. Aos olhos humanos, todos aqueles filhos de Jessé, exceto Davi, tinham características de um rei. E nesse texto você vai ver o Senhor dizendo assim: olha, por favor, Samuel, é como se Deus estivesse dizendo assim: seja um pouquinho mais espiritual, olhe além do que os olhos podem te entregar, porque eu não vejo como o homem vê. O homem só vê a aparência, mas eu vejo o coração. E se nós formos falar de coração, como eu acredito que Deus nessa manhã quer ministrar a nós sobre guardar o coração, não tem como não citar Davi, porque Davi, segundo as Escrituras, foi um homem segundo o coração de Deus. Um homem que foi escolhido segundo a intenção profunda de Deus, segundo o ser de Deus. O Davi foi a escolha da íntima vontade de Deus. Porém, analisando toda a vida de Davi, eu creio que você entende um pouquinho, já ouviu, já leu. Davi, mesmo sendo fruto da vontade de Deus, assim como nós somos frutos da vontade de Deus, errou muito e cometeu sérios erros que, ao analisarmos a vida deles, todos nós diríamos: eu jamais quero fazer isso. Mas repare que o início da vida de Davi foi um início muito honroso. A Bíblia diz que Deus tirou ele de trás das malhadas. Ele era pastor de ovelhas. Ninguém dava nada para ele. Era um menino ruivo, pequeno, de boa aparência. O pai de Davi, Jessé, o menosprezava, e nós vemos muito claro isso aqui, que ele considerava mais os irmãos do que Davi, embora ele confiava o rebanho nas mãos de Davi. E Davi era um cara muito destemido. A Bíblia diz que ele defendia as ovelhas do Senhor com todo o seu potencial e vigor. Quando se levantava um urso, ele defendia as ovelhas do urso. Quando se levantava o leão, ele defendia as ovelhas do leão. Então agradou o Senhor em seu íntimo, em seu coração, da vida de Davi, e o escolheu para substituir Saul sobre o reinado de Israel. Agora, o que eu gostaria que você pegasse desse fio de meada é que, mesmo sendo escolhido, mesmo tendo agradado o coração de Deus, Davi, no percurso, se perdeu. E talvez muitos de nós
correremos ou estamos passando por um período de estarmos perdidos também. E como eu orei no início e falei, Senhor, por favor, se existe algo que possa nos impedir, se existe algo que possa atrasar, se existe algo que possa fazer com que nós não vivamos aquilo que o Senhor tem, fale conosco, porque nós já escolhemos queimar nossas carroças, nós queremos usar de toda a identidade que o Senhor tem para nós e vivê-la. E eu olhando para a vida de Davi, eu não consigo ver um outro personagem ou pessoa da Bíblia que tenha tanta identidade como esse homem chamado Davi. Mas ele se perdeu ao longo do caminho. Gente, Golias era gigante. E nós nos orgulhamos em contar essa história. Davi era cheio de identidade. Você vem a mim com espadas, com lanças, mas eu vou a ti em nome do meu rei. Davi era muito ousado e corajoso. Mas olha para o irmão do lado e diga para ele assim, ele se perdeu. Repare, eu até postei no Instagram uma fala do último culto. Nossa teoria, ou seja, o evangelho que nós pregamos vai ser provado por duas coisas. Quem lembra? A primeira é a prática daquilo que eu prego. E a segunda é o tempo pela constância daquilo que eu vivo. Ou seja, não basta você ter boa identidade a respeito. Vou refazer a fala. Não basta você ter clareza da sua identidade e viver como filho de Deus até 2024. Até 2030. O tempo vai ser uma das provas de que de fato vivemos para Ele. Quem está aqui? E embora Davi começou muito bem, no meio do percurso ele se perdeu, e eu gostaria de, junto com vocês, depois dessa introdução, analisar alguns textos. Porque Deus quer muito falar conosco sobre guardar o coração. Você pode dizer isso para o seu irmão? Guarde seu coração. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 8, verso 10, esta aliança que farei. Então, Ana, nós vamos ler sempre na NVI hoje, tá? Por favor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Vou repetir esse texto que ele é poderoso. Esta é a aliança que eu farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente, escreverei elas em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu. Qualquer estudante da Bíblia sabe que nós fomos incluídos nessa aliança, a nova aliança. Onde agora nós temos o Espírito dentro. Todos aqueles, obviamente, que receberam o Senhor Jesus como seu Salvador. E Ezequiel já profetizava no capítulo 36 de seu livro, o seguinte dizer: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Com certeza você já ouviu a profecia. Na verdade, nenhuma profecia foi uma fala de Jeremias, onde ele diz assim: enganoso é o coração do homem. Quem lembra disso? E de fato, o coração do homem sem o Senhor, o coração do homem que ainda não nasceu de novo, é um coração enganoso. Quem o conhecerá? Intentos malignos, e ele é uma fonte de coisas ruins. Porém, na nova aliança, Ezequiel já profetizava isso que vocês estão vendo aqui. Darei a vocês um novo coração e porei um espírito novo em vocês e tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Eu gosto de algumas traduções que diz um coração contrito, quebrantado. Você pode dizer isso? Meu coração é quebrantado. Meu coração é humilde. E esse novo coração que Deus nos deu, eu até gosto de lembrar daquela canção,
recebi um novo Os antigões lembram? Do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. A canção fala muito o que de fato é uma realidade. Porque esse novo coração, ele é um coração sensível a Deus. É um coração que conhece a voz de Deus. Esse coração nós precisamos guardar, esse coração nós precisamos de alguma forma mantê-lo em segurança. Porém eu gostaria de hoje junto com vocês nós aprendermos duas coisas. Esse coração pode se contaminar e esse coração pode se endurecer. Mesmo sendo um coração nascido de novo, ou seja, um coração novo. Mesmo sendo nós, homens e mulheres cheios de identidade, sabendo quem nós somos em Cristo, nós correremos sérios riscos de, em meio à caminhada, nos perdermos e termos um coração contaminado, endurecido. Você está aqui nessa manhã? Então olha para o irmão do lado e diga para ele assim: toma cuidado, guarde seu coração. Então é certo que nós recebemos um novo coração, amém? Todos aqui creem nisso? Recebemos um novo coração. Nosso novo coração então precisa ser guardado das intenções, para que as intenções dele permaneçam alinhado à vida que recebemos no novo nascimento. Preste atenção. Deixa eu ajustar só isso aqui. Falei para vocês que é uma luta, não é? Mas nós vamos vencer. Nosso novo coração precisa estar alinhado para que as intenções dele permaneçam alinhada à vida que recebemos no novo nascimento. O coração a que me refiro, irmãos, não é o órgão em si, o órgão físico, mas o lugar mais profundo no nosso ser, onde as paixões, sentimentos moram, residem e as decisões são tomadas. Por exemplo, muitos de nós achamos que o fato da pessoa vir aqui à frente, receber ao Senhor Jesus Cristo, é o ápice do suprassumo. E se ele não fizer isso aqui, talvez ele não foi salvo coisa nenhuma. Eu quero nessa manhã quebrar um protocolo dentro de vocês. Porque de fato as decisões são tomadas nesse lugar aqui. No coração. E embora seja importante a pessoa vir de uma forma física, comprovando aquilo que foi decidido lá dentro, aqui à frente, essa estética não é nada se não houver essa decisão antes tomada aqui. E tudo aquilo que o Senhor gostaria que fosse ou que acontecesse de uma forma externa, Ele gostaria que fosse fruto de algo que já é uma realidade aí dentro, nesse lugar que nós precisamos guardar. Então você pode, junto comigo, ver a seriedade que é e a importância que é guardar o nosso coração, para que essa fonte, digamos assim, não seja contaminada. Porque talvez, se não mantermos bem guardada essa fonte, as decisões que aí serão tomadas serão influenciadas. Vocês estão entendendo? E Provérbios, mais uma vez eu gostaria de ler, e lá diz assim: acima de tudo, ou seja, antes de tudo, a coisa mais importante, guarde seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Porque dele depende toda a sua vida. Algumas traduções dizem, pois dele procede as fontes da vida. Guarde esse lugar de íntima vontade, de íntimos sentimentos, aonde toma-se essas decisões. E esse é um conselho poderoso. Guarde o seu coração, mais uma vez eu digo isso. E talvez você pergunte, mas pastor, por que nós devemos guardá-lo? Porque dele depende toda a sua vida. E se não guardá-los bem assim como deveria, nós correremos um risco de nos encontrarmos como Davi,
sermos fruto da escolha de Deus, assim como você é, cheios de identidade. Deus nos abençoando de sobremaneira, honrando o nosso nome sobre essa terra. E por causa dos frutos, das bênçãos dele, e de uma má administração em guardar esse coração, irmãos, poderemos entrar na mesma seara que Davi entrou. Pois dele procede as fontes da vida, pois dele depende toda a nossa vida. E eu fazendo uma reflexão, né? Eu até escrevi essa reflexão. Uma questão que sempre me incomodava era não entender como que alguém que nasceu de novo e recebeu um novo coração ainda pode guardar mágoas, ressentimentos e tantos outros sentimentos nocivos, ou seja, prejudiciais, tóxicos, incompatíveis com a vida de Deus dentro deste coração, dentro dessa fonte. Como pode? Eu me indagando. Se essa pessoa nasceu de novo, se essa pessoa tem uma identidade, se essa pessoa agora tem um novo coração, como pode essa pessoa ainda querer guardar dentro desse lugar que precisa ser protegido, coisas como mágoas, ressentimentos, rancores, idolatria e tantas outras coisas que contaminam essa fonte? Como alguém que recebeu o Espírito Santo e recebeu um novo coração e as leis de Deus dentro de si, dentro desse coração, e neles está escrito, pode ainda amar mais o dinheiro do que a Cristo? Como pode a idolatria habitar nesse lugar que precisa ser protegido? E são esses, possivelmente, erros que Davi cometeu no percurso que o impediu de viver uma vida brilhante no meio dessa vida. Sei, talvez você diria, pastor, mas Davi foi incrível, mesmo tendo errado. Mas Davi não seria muito mais feliz se não tivesse passado pelo que passou? Davi não teria evitado muitos problemas, inclusive familiar? A família de Davi teve incesto porque foi fruto de um erro de Davi. A omissão dele como pai, em disciplinar o filho que errou, e por aí vai. Então, em seu novo coração está escrito as leis de Deus. O seu novo coração sempre irá buscar nas leis de Deus como proceder. Ou seja, dentro de nós está impresso no nosso coração as leis de Deus, a vontade de Deus, os mandamentos do Senhor. Ezequiel já profetizou isso lá atrás, mas nós vemos isso. Você não precisa ir muito longe para no dia que você erra, saber que aquilo está errado. As escrituras a serem pregadas, ela nunca vai entrar no seu coração como uma novidade. Talvez o método sim, mas ela não. Porque em algum momento ela já tinha sido impressa em você. Todos nós temos isso. Quando a escritura de Deus é falada, ela é pregada para aquele que já é nascido de novo. É como se ela só estivesse em concordância com algo que já está aí dentro. Sim ou não, irmãos? Para nós que já nascemos de novo. No entanto, imagine como um grande vaso projetado para comportar a água mais pura que você já viu. Mas na realidade esse vaso está com água contaminada. Eu poderia pegar esse copo aqui agora, com essa água tão gostosa e cristalina, geladinha. Muitos de vocês talvez gostariam de beber essa água. Quem gostaria? Mas se eu pedisse para alguém agora lá, no vaso sanitário, pegar uma seringuinha e aplicasse só uma gotinha do vaso sanitário, você beberia? Não, mas é só uma gotinha, você beberia? Se você soubesse, eu garanto que você não beberia. Assim são as contaminações do nosso coração. Todos nós queremos e precisamos beber água limpa, água pura, sem nenhum tipo de contaminação. Pois se não for assim, nós correremos riscos de ter o nosso corpo contaminado e ingerir doenças, ou seja lá o que for.
E é isso que Jesus está falando quando disse que a boca fala do que está cheio o coração. Em algum momento nós permitimos entrar nesse lugar que precisa ser protegido, coisas que contaminam. Você já reparou que mágoa, ela fica ruminando dentro de você? Ressentimento, ele fica vindo constantemente na sua mente, te incomodando. E você gasta um esforço imenso para manter aquilo ali ainda aceso, talvez por vingança, ou seja lá o que for, para você descontar uma outra hora da vida. E quando já que estamos falando de água, você vai olhar para a mágoa e você vai ver que é uma má água, que fica ali dentro girando com a água pura. Vocês estão entendendo aqui? E assim também vários outros tipos de contaminações, de toxinas, que de alguma forma nós permitimos entrar no nosso coração, e que vai crescer, e vai gerar, e que vai impedir essa fonte que deveria ser pura, jorrar água pura. E isso acontece ao longo do percurso. Não acontece às vezes no início, porque no início é tudo muito bom. Todo mundo no início é legal. O primeiro amor. Mas aí vem os dias, o cansaço. Vem os atritos de relacionamento. Isso vale para o casamento. Isso vale para a vida na fé. Isso vale para o emprego, para qualquer lugar. Será que você consegue entender que o seu novo coração, mesmo sendo novo, ainda é possível comportar mágoas, ressentimentos, amor ao dinheiro, idolatria, a coisas e a pessoas? Não se ache, irmão, olhe para mim, autossuficiente. Não ache que a identidade que Deus te deu é o suficiente. Não, eu já sou o filho amado. Isso é importante você saber. Isso é extremamente importante. Mas Deus está nos levando para um outro nível de convicção de quem somos, de sabermos a nossa vocação e a nossa missão, mas guardarmos com todas as nossas forças e com a medida correta, com as ferramentas certas, o coração, da onde procede as fontes de vida, que nos trará uma vida abundante, que nos fará felizes, que nos fará prósperos, independente da quantidade de coisas que temos. E fará com que os nossos relacionamentos sejam agradáveis e felizes. E eu conto com a ajuda do Espírito Santo nessa manhã, para nos dar clareza da seriedade de guardarmos o nosso coração e conservarmos com água pura e cristalina esse coração. Você pode dizer isso para o irmão? Pergunta para ele assim: como é que estão as águas do seu coração? Porque a primeira coisa que nós aprendemos aqui então é: o nosso coração não pode estar contaminado. Talvez você entrou aqui hoje muito feliz com Jesus, desejoso por Ele, desejoso viver a missão, mas acomodado dentro de um palácio de mágoas, de rancores, de pecado. E esse palácio que Davi se encontrava foi onde ele saiu na sacada e olhou uma mulher chamada Betseba. Davi não era para estar naquele palácio confortável. Davi era homem de guerra. Davi era homem de peleia. O palácio não era para ele estar naquele momento, mas ele estava confortável dentro de uma água contaminada. E essa água contaminada levou a Davi a cometer o seu pior pecado: o adultério e o assassinato. A intenção do novo coração é sempre a de expressar com pureza a vida de Deus. Repare, Deus nos deu um novo coração. E esse coração precisa estar alinhado com as escrituras que está dentro dele. Então esse coração, em sua intenção, sempre será expressar a pureza da vida de Deus. Porque ele é um coração nascido de novo. É um coração que é tendencioso às coisas de Deus. Porém, se ele for contaminado, irmãos,
Cutuca aí quem está do seu lado e fala assim: se ele for contaminado. Por isso eu quero dizer aqui para vocês, já como um conselho. Se você correr o risco de se ofender, fuja disso. Se você correr o risco de guardar uma falta de perdão, fuja disso. Se você correr o risco de ir para a sacada do palácio e olhar alguém de fora, e aquele desejo de querer entrar no seu coração, fuja desesperadamente, porque tem algo batendo a porta que quer contaminar você e fazer aquela fonte que te leva a Deus secar. E 1 Tessalonicenses 3,13 diz assim: que Ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Essa é uma oração que nós precisamos fazer constantemente, que o Senhor fortaleça o nosso coração. Você pode olhar para o irmão e dizer para ele assim: que Deus fortaleça seu coração. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos, pode influenciar o nosso coração se nós não o guardarmos. Preste atenção nisso, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que você vê, aquilo que você sente, aquilo que nós ouvimos pode influenciar o nosso coração se nós não o guardarmos. O coração é parte do seu homem interior, onde estão os valores. Preste atenção. O coração é parte do seu homem interior, onde estão os seus valores, que são as fontes dos seus pensamentos, sentimentos, e de onde se produzem palavras e ações. Por isso que a Bíblia diz: a boca fala do que está cheio. Mateus 15,18 diz assim: mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem. Os discípulos estavam comendo com as mãos sujas. De repente os fariseus se incomodam e diz: ei, Jesus, mestre, rabi, seja lá o que eles disseram, não te importa que os seus discípulos nojentos comem com as mãos sujas? Jesus olha para eles e diz: o que contamina o homem não é o que entra, e sim o que? Uma das chaves espirituais para você sondar o seu coração, se ele está contaminado ou não, é o que sai. O que tem saído da sua boca? Porque talvez você ache que o que sai da sua boca é o que contamina as pessoas apenas. O que sai da sua boca contamina você. É o que Jesus disse. Em dias de aflição, de ofensa, de raiva, de provações, de tentações, o que sai do nosso coração? Cuide do seu coração, porque ele produzirá palavras que podem contaminar sua vida. O oposto é uma realidade. Olha aqui para mim. O oposto é grande verdade. Assim como pode ser que ele nos contamine, uma palavra errada, uma maldição saindo de nós, repare, algo bendito, escolhido por Deus, pode produzir palavras de maldição. Algo bendito como você, como Davi, escolhido por Deus para reinar, pode ser uma fonte de águas amargas, contaminadas, imundas. É no seu coração que Deus vai falar. É do coração que emana a vida. O Senhor está querendo preservar nosso coração para desfrutarmos dele. Deus não quer apenas nos tornar robozinhos que parecem com Ele. Deus quer que nós guardemos as coisas que mais são preciosas para Ele, só para Ele vir habitar com mais clareza. Para Ele vir ser percebido. Você pode dizer assim: pastor, mas Deus mora em mim. Deus habita em mim, é uma promessa do Novo Testamento. E eu sei, irmão, o Espírito Santo mora em você. Mas deixa eu dizer uma coisa. Ele tem prazer nessa morada. Será que Ele está feliz onde Ele está morando? Será que Ele está contente com o estilo de vida que nós estamos levando? Como filhos de Deus.
Às vezes nós nos perguntamos, por que eu não ouço Deus mais? Primeira coisa que eu aprendo junto com você então, nosso coração pode ser contaminado, amém? Amém, irmãos? Aprender a filtrar todas as informações que recebemos por essas portas e janelas sensoriais e dominar sobre os pensamentos e o que falamos é o que mantém um novo coração em seu propósito original, que é expressar a vida de Deus. Quer manter o seu coração sem ser contaminado? Cuide para que ele não se contamine. Segunda coisa é um coração endurecido. Ele pode ser contaminado, mas ele pode se endurecer. Oh Jesus, como eu sinto pessoas com coração duros diante do próprio Deus. Israel, o povo de Deus. Deus quis instruir Israel por várias vezes, até a própria palavra diz assim: eu quis colocar vocês debaixo de minhas asas, como a galinha faz com o pintinho, mas vocês não quiseram. E eles foram teimosos em seu coração, mas se eles tivessem obedecido à voz do Senhor, rapidamente venceriam seus inimigos, iriam prosperar e estar estabelecidos em segurança. É muito importante para nós ouvir a voz do Senhor. Todos os homens da Bíblia só tiveram a significância que tiveram, porque deram ouvidos à voz do Senhor. Só que se o nosso coração estiver endurecido, o contaminado ainda pode ser que ele escute de vez em quando. Agora aquele que fechou o coração, com o coração endurecido, ele não escuta mais a Deus. E eu vou te dizer uma coisa: o diabo está interessado no seu coração. Olha para o irmão do lado e diga para ele: o diabo está doido pelo seu coração. Em Provérbios 23, 26, diz assim, ó: dá-me, filho meu, dá-me, filho meu, o teu coração, e que teus olhos observem bem os meus caminhos. Eu convido você nessa manhã, rapidinho agora, só fechar seus olhos. É sério. E pergunte para Deus assim, bem baixinho: Senhor, repita assim: Senhor, meu coração é teu? Pois se não for, pega ele para ti, ele é teu. O coração é o que regula a nossa vida. Se nós formos analisar o nosso coração aqui, ele é a bomba que produz vida. Se Deus o livre e guarde parar, acabou, irmão, né? Eu sei que tem outros órgãos vitais que também produziriam isso, mas o coração é um símbolo principal de produção de vida. E se o nosso coração, ele está em paz, sua vida está em paz. No coração está o bombear então da vida. Esses dias atrás, eu vi uma reportagem, não lembro se foi no YouTube, onde que foi. Uma menininha nasceu com o coração fora da caixa torácica. Quem já viu isso? E a reportagem diz que se ela não fizesse a correção de devolver o coração no lugar exato e fechar, qualquer tipo de esbarrão ao longo do tempo ela morreria. Qualquer tipo de trauma ela poderia morrer, porque o coração não estava bem protegido. E o nosso corpo é uma boa simbologia para isso que nós estamos dizendo. O coração e os órgãos vitais que estão aqui dentro ficam muito bem protegidos por ossos, músculos, tendões, nervos. Aqui é difícil você ouvir: rapaz, o cara no futebol tomou um empurrão lá, não acertou o coração. Morreu. Você já ouviu isso? Menino, o cara estava lá no Muay Thai, ou no MMA, agora bem isso, né? E de repente o cara deu um soco no coração do outro, rapaz. Você já ouviu isso? E por mais que isso possa ter acontecido, não é comum. Não é comum, porque é um órgão que fica muito bem protegido aqui dentro. Porém, essa menininha, se não houvesse essa cirurgia de correção, qualquer tipo de esbarrão poderia matá-la, porque o seu coração não estava protegido, não estava guardado. E hoje nós estamos diante de muitas pessoas que têm morrido, irmão, espiritualmente
espiritualmente, emocionalmente, porque não guarda o coração. Qualquer coisa ofende, é motivo para sair. Ah, se não me convidam, ah, se não fala comigo, ah, se não me dessem atenção. Porque o coração está exposto, aquilo que deveria estar protegido. Eu quero dar um conselho para vocês. Tinha ali, e o abençoado do pastor Pablo pegou na minha frente, um livro chamado A Isca de Satanás. Quem já leu? É um livro sensacional. Nas entrelinhas ele... Agora todo mundo vai querer, né? A Isca de Satanás. Eu disse que Satanás quer seu coração. E sabe o que ele usa como isca? Uma ofensa, uma mágoa, um rancor, falta de perdão. Porque se o coração estiver exposto, fica muito fácil de pescar. Ixi, tem gente que está por aí, quem quer um coração? Ó meu coração aqui. Por isso que nós falamos para os jovens assim, pelo amor de Deus, guarde seu coração, porque senão vão arregaçar com ele. E às vezes as pessoas pensam assim, o pastor não quer que eu namore, o pastor não quer que eu case. Não! Eu quero muito que você case, que você se relacione. Mas antes de você entregar a sua vida para essa pessoa, vá com 2, 3 pés atrás e guardando seu coração. Porque se a pessoa ferir aquilo ali, nós teremos um trabalho quadruplicado para depois consertar. E é bem possível que a pessoa que depois, que você escolher para viver, vai pegar um coração ainda ferido, cheio de marca, cheio de receio. Porque alguém feriu. Aí eu te pergunto, seu coração está exposto? Você é aquela menininha que nasceu com o coração para fora? Qualquer coisa te ofende? Qualquer coisa te abala? Se alguém falar alguma coisa para você que você não gostou, para você acabou o dia, acabou o mês, acabou o ano, sai da igreja, sai do serviço, abandona o marido. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer algo. Guarde o seu coração, porque ele vai conduzir sua vida. E esse livro que eu disse para você, A Isca de Satanás, ele nos dá ferramentas para nunca se ofender. Já pensou que lugar é esse de segurança? Você ser um cara que nunca se ofende. A gente tem raiva desse tipo de gente. É verdade. Porque mulher é especialista em querer incitar. A minha está aqui. Só que ela adquiriu um dom. E eu tenho raiva desse dom. Porque tem dia que a gente amanhece alinhado com Satanás. Doido para fazer uma briga. Irmão, você é assim, não é, meninas? Tem dia que você acorda com raiva de si mesmo. Aí você quer incendiar alguém para enraivecer junto com você. E aí você começa. Esse frango aqui, hein? É doido, detesto isso. Tem hora que nem a gente se suporta. Só que daí você quer incluir gente nessa sua insuportabilidade. E aí você começa a incitar. Só que a pessoa que não se ofende, ela não leva para o coração. Aí ela desvia daquilo ali. Aí você tenta pegar de outro lado, ela desvia de outro lado. Você conhece alguém assim, que nunca se enraivece? Dá raiva desse tipo de gente. Minha mãe não está aqui, nem meu padrasto, mas o meu padrasto, ele era baiano, irmão Helder. E ele tem até preguiça de ficar com raiva. Minha mãe quer morrer com ele. Né, meu bem? Não, ele é... Carlos é bonzinho demais. Tenho raiva do Carlos, porque ele nunca se irrita. Nunca se ofende. Às vezes ela está dando umas cutucadas nele, porque a mulher gosta de cutucar, né? Se aqui em casa tivesse um marido, ele... Tá tudo bem. Então, existe um poder em não se ofender nunca. Porque nós só se ofendemos se existe algo ainda de valor em nós, talvez, uma compreensão com o ego, justiça própria, e coisas essas que Deus abomina. Repare, você só se ofende porque você é cheio de justiça própria, porque você acha que merecia algo, porque você se acha bom demais,
Você não merecia o abuso, você não merecia a rejeição, você merecia ser convidado, você merecia ser amado, você merecia, ou seja, eu. E embora você tenha razão, no contexto de ser feliz, pegue sua razão, embole ela e jogue fora. Porque a toxina que vai endurecer seu coração vem através de um ego ferido. A toxina que vai te fazer ser infrutífera vem através do seu ego massageado por você mesmo, de achar que você merecia mais. Olha para o irmão do lado e diga para ele assim: o diabo está interessado no seu coração. Então o coração, ele é quem bombeia a vida. Você vai ver pessoas felizes, aquelas que guardam o coração. Ixi, gente, são felizes. Eles produzem vida, Deus tem prazer em estar em pessoas assim. Provérbios capítulo 14, verso 30, diz assim, ó: o coração em paz. Quantos querem coração em paz aqui nessa manhã? Levante suas mãos, diga assim: Jesus, eu declaro paz em meu coração. Eu creio nisso, amém? O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Você sabe qual que é o demônio que motiva a inveja? A comparação. Você não vai ver ninguém que tenha paz se comparando com alguém. São duas coisas opostas. Eu digo a comparação de inveja, doentia. Que às vezes vale a pena você se inspirar em alguém sim. Comparar, olhar para si para crescimento, não é nesse cenário. Mas o coração em paz, ele dá vida ao corpo. Isso vale para a igreja e vale para nós também. Filipenses capítulo 4, verso 6, olha só. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. Olha isso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em... Aonde o nosso coração tem que estar protegido? Uau! A paz de Deus guardará o nosso coração em um lugar, em Cristo. Eu amo a Bíblia porque ela mesma se explica, né? Mateus 5,8 diz que bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a... A palavra limpo e puro aqui é o mesmo sinônimo. Então, limpo e puro. Bem-aventurado, ou seja, felizes são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Precisamos ver a Deus, precisamos ver Deus nas nossas vidas. Deus quer que você veja Ele em você. E o coração puro facilita essa visão. Guardar o coração de impurezas facilita isso. E eu poderia citar aqui N coisas que são impurezas, e você sabe muitas delas que eu já disse. Porém, Deus quer que você veja Ele em sua família. Deus quer que você veja Ele nas suas finanças. Deus quer que você veja Ele nos relacionamentos. A pureza te faz ver a Deus em tudo. A impureza, a Bíblia diz que para os impuros nada é puro. Então, o impuro, contaminado, endurecido, ele não consegue ver Deus em nada. Mesmo Deus estando diante dele, os impuros não conseguem ver. Os fariseus não viram Jesus, irmão. Eles eram impuros de coração. O próprio Senhor disse assim: vocês são sepulcros caiados. Por fora é legal, mas por dentro vocês são contaminados. Então guardar o coração é a nossa coisa principal, é aquilo que nós temos que vigiar constantemente. Colocar guardas ao redor do nosso coração, para impedir que seja ele afetado, intoxicado. E o diabo vai fazer de tudo para acessá-lo. Deus quer que o nosso coração esteja limpo, protegido de ofensa, de amargura, de ódio, falta de perdão. Precisamos ouvir a voz de Deus, ouvi-lo falar em nosso coração. O Senhor não quer uma formalidade ou uma aparência, mas um coração que o adore em sinceridade. Por isso eu faço aqui um apelo.
como pastor da vida de vocês. Se existe algo arrancando a paz do seu coração, dentro desse cenário de falta de liberar perdão, de ofensa, de mágoa, de pecado oculto, irmão, para a sua saúde, para o seu bem, para a sua saúde, para o seu bem, resolva isso. Em Marcos capítulo 8, verso 17, para a gente encerrar, diz assim a história. Jesus estava dizendo que os discípulos estavam com o coração endurecido. Olha isso. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais? Eles estavam discutindo. Para que arrazoais, não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Eles estavam questionando: meu Deus, nós esquecemos pães. E agora nós entramos no barco, como é que nós vamos fazer? E Jesus diz uma palavra assim: ó, tende cuidado com o fermento dos fariseus. E eles pensando aí, ó, ele está falando do fermento. Deve ser dos pães que a gente esqueceu. É verdade. E aí de repente Jesus fala assim: ei, vocês não se lembram dos 5 pães e 2 peixinhos? Vocês estão com o coração endurecidos. É como se Jesus dissesse assim: vocês se esqueceram de tudo que nós fizemos. Vocês se esqueceram das minhas palavras. Vocês parecem que têm amnésia. Olha a história de vocês, olha o tanto de milagres que vocês viram. Mas ainda persistem nesse coração endurecido a respeito das coisas sobrenaturais. E quantos de nós, irmãos, estamos nesse cenário por causa de medo, da possibilidade de uma falta, por causa de algo que não saiu como nós gostaríamos, endurecemos o coração e nos esquecemos do que Deus já fez na nossa vida. E Jesus aqui estava dizendo: vocês se esqueceram dos 5 pães e 2 peixes. Estão preocupados com pães? Olha para o irmão do lado, diga para ele assim: ei, você se esqueceu. Você se esqueceu dos 5 pães e 2 peixes. Fala de novo para ele assim, fala assim: ei, quem te deu liberdade para questionar ao Senhor? Ele nunca te esqueceu. Guarde o teu coração, não perca ele durante o processo. Nós olhamos para Davi e nós ficamos às vezes questionando, né? Como pode um cara que viveu o que viveu de uma forma literal, matou o gigante, cortou sua cabeça, foi levantado rei, pegou o prêmio que o seu sogro tinha prometido, governou sobre Israel. Nós somos os Davi, irmão. Nós somos os Davis dessa geração. Deus escolheu de sua vontade nos amar, nos colocar como reis e sacerdotes, diante daquilo que é mais precioso. Nós estamos diante de um rei, de um reino de prata e ouro. Nós estamos diante de um reino eterno, que não se consome, não se corrompe. E eu olho para esses discípulos aqui e vejo eles perdendo a sensibilidade espiritual, por causa do coração que se endureceu. A primeira coisa que nós corremos um risco é ter o nosso coração contaminado. E a segunda é ter o coração endurecido e perder completamente a sensibilidade espiritual. Quando o nosso coração se endurece, nós perdemos os sentidos espirituais. E eu te pergunto: como estão os seus sentidos espirituais? Eu ouço um clamor de orações, dizendo assim: Senhor, eu já não te escuto mais. Eu não ouço mais sua voz. E Deus te trouxe aqui nessa manhã só para dizer que tem algumas coisas que estão endurecendo seu coração, e que você confortou ela aí dentro. Não tem como me ouvir se você permanecer com essa água contaminada, com esse coração endurecido. A primeira coisa que o Senhor faz quando nós chegamos à presença dEle é nos desarmar. Baixa as guardas.
Olha da onde você vê. Olha quem você é. E depois que Ele nos revela isso, não tem como guardar mágoa de alguém. Porque o único que poderia nos punir, nos enviar para o inferno por causa do nosso erro, escolheu não fazer. Eu não sei o que fizeram para você, eu não sei o que foi feito. Foi feito para você, a ofensa, o abandono, a rejeição, mas para a sua saúde, para o seu bem. Escolha viver, escolha perdoar, escolha liberar essa pessoa, porque ela é pesada demais para você carregar. Você está gastando energia demais e Deus não te ouve assim. Você perdeu a sensibilidade espiritual porque o seu coração está endurecido. Os discípulos não conseguiam lembrar o que Deus tinha feito. Quem dirá perceber o que Ele faria? Ou fé para acreditar no que Ele faria? Quando estamos conformados, nós entramos em uma fase de cegueira espiritual. E não consegue reter a bênção, porque nele não existe atuação divina. Um coração endurecido sempre tem desculpas para não fazer nada. Mas Deus está disposto a transformar o nosso coração. Eu vou repetir isso aqui. Pare de dar desculpas para manter o seu coração conformado àquilo que você tem razão. Deus quer transformar o seu coração endurecido. Ele quer pegar o seu coração duro de pedra e transformar num coração quebrantado de carne, aonde você vai distinguir a voz dele. Só que é uma fase difícil, é doído, é uma escolha, é uma decisão. Transformação tem a ver com o reino de Deus. A conformação tem a ver com o reino das trevas. E aí é você quem escolhe. Para saber o estado do seu coração, sonde suas atitudes. O Senhor experimenta nosso coração para recompensar o que sai dele. E o que sai dele? Sonde você mesmo agora. Para encerrar, eu quero dizer algumas coisas que contaminam o coração. Pecado não confessado. Cada vez que pecamos, algo em nosso coração morre. Estamos perdendo uma experiência divina em nossas vidas. O pecado que você não se arrepende, endurece seu coração, e você não percebe mais a voz de Deus. Simples assim. A ofensa, como eu disse, apenas um coração imaturo fica ofendido. Devemos aprender a lidar com ofensa, para não perder a voz de Deus. Não é uma questão do que fizeram comigo, é uma questão do que eu vou fazer com o Senhor. Porque se tem algo que pode me impedir de falar com Ele, eu não quero essa coisa para a minha vida. Nos impede de ouvir a voz, de ver a presença dEle, aquilo que Ele tem para a nossa vida. Rebelião. Os rebeldes. Pais, líderes, traições, coisas como essa endurecem o coração e faz com que nós não o ouvimos mais. O diabo, por sua rebelião, recebeu o castigo eterno. Não existe perdão para ele mais. A desobediência à voz de Deus. Eu sei que talvez eu poderia terminar essa mensagem aqui tão bacaninha, cheia de emoções, mas deixa eu te dizer uma coisa. Não obedecer o que Deus te mandou vai endurecer seu coração. Não obedecer o que Ele te pediu vai endurecer seu coração, e tem endurecido seu coração. Não cumprir o que Ele pediu endurece o coração. Você não escuta mais Ele, não percebe mais a presença, a voz dEle não é mais ouvida. Feridas, mágoas, dores, tudo isso nos torna duros diante de Deus. Um coração endurecido é um sinal de começo de morte espiritual. Isso é muito sério. É um processo, e o primeiro sinal é um coração contaminado, endurecido. Depois vem a indiferença com as coisas de Deus.
Em seguida, perda da consciência, ou seja, a voz do Espírito você não escuta mais. Depois começa a criar prazer pelo pecado. É um ciclo muito comum. Aí o pecado agora é prazeroso. O coração do homem é um lugar de repouso de Deus. Deus ama estar ali. Guarde seu coração para que uma vez que você teve experiências com Deus, não entre em uma fase de cegueira, assim como Davi. Davi precisou que Natã fosse na casa dele e abrisse os olhos dele. Davi foi ungido a rei vestido de pastor. Davi venceu Golias vestido de pastor. Mas de repente ele estava vestido de rei dentro de um palácio. Ele se esqueceu do que ele era e de onde Deus o tinha tirado. E a cegueira espiritual que estava sobre Davi, por talvez permitir as contaminações, o pecado entrar no coração, e o negócio com o pecado o fez cego espiritualmente. E aí o homem cego, irmãos, que tem prazer pelo pecado, é um abismo chamando o outro. Mas se nós hoje decidirmos escolher guardar o nosso coração, como Deus está nos pedindo, nós completaremos a carreira, guardaremos a nossa fé, cumpriremos nossa missão, sairemos desta vida, desse ciclo íntegros, retos, temente a Deus, cumpridores do que o Senhor nos pediu. E o Senhor tem prazer em habitar na vida daquele que tem um coração contrito, quebrantado, humilde. O quebrantamento é um mecanismo de Deus para nos livrar da independência, para ter comunhão conosco e nos liberar a vida. Se coloque de pé. Deus é tão maravilhoso que em meio às nossas falhas Ele dá um contorno tão longo, só para vir aqui e dizer assim: mesmo em meio do seu coração contaminado, endurecido ao meu respeito, se você quiser, as coisas podem ser diferentes. Se você escolher, as coisas podem ser diferentes. Feche seus olhos. Pai, nessa manhã nós apresentamos a Ti o nosso coração, papai. Vamos cantar essa canção. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Às vezes nós não percebemos as contaminações, as toxinas entrarem, e por causa da dor, daquilo que fizeram, nós não percebemos quando Ele deixou de ser relevante, quando Ele deixou de ser ouvido. Não é sobre o que fizeram pela gente, é sobre o que nós perdemos em relação a Ele. Eu sinto aqui algumas pessoas que precisam liberar.
liberar outras, para que suas vidas voltem a fluir, para que o Senhor volte a ser ouvido, ou para que Ele comece a ser ouvido. Talvez você não percebeu, as pessoas não perceberam, mas escolha hoje, de verdade, escolha hoje perdoar. Escolha hoje ter um coração puro, íntegro, um coração limpo, um coração quebrantado. Não deixe nenhuma toxina endurecer você. Davi, depois que errou, depois que Natã foi na casa dele, ele confessou o seu pecado. Ele escreveu o Salmo 51. Davi escreve assim: tende misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de júbilo e alegria. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. E os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me como um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Essa foi a oração de um homem que errou, que teve o seu coração contaminado, que teve o seu coração endurecido pelo erro, mas que o dia que o Senhor falou com ele, ele se prostrou e orou, se arrependeu, voltou atrás no erro, e essa oração de Davi se transformou em cântico, em um salmo. E a frase que eu gostaria que você gravasse é: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim, Senhor, um espírito inabalável. Pai, nessa manhã, essa é a nossa oração também. Essa manhã, essa é a nossa oração, Senhor. Traz pureza, Senhor, para dentro de nós. Elimine de nosso meio a ofensa, Senhor. Nós não queremos que ela more dentro do nosso coração. Os ressentimentos, a rebeldia, a desobediência, os pecados. Lava-nos com hisopo e ficaremos brancos como a neve. O teu sangue, ó Deus, ele é precioso demais. E nós confiamos nele. Coloque sua mão sobre o seu coração. Repita comigo: Senhor, o meu coração é quebrantado, é contrito. O novo coração que tu me deste, ele ouve sua voz. Ele é seu amigo. Ensina-me a guardá-lo, protegê-lo. Não deixe Satanás corrompê-lo com suas toxinas. Não deixe ele se endurecer. Por favor, Jesus, nos ajude a guardar o coração.
que ele esteja em paz. A verdadeira paz guardará o nosso coração, em Cristo Jesus nosso Senhor. E eu declaro agora, Senhor, concertos, pessoas aqui liberando perdão, porque elas amam ao Senhor. Pessoas aqui, ó Deus, confessando seus pecados e sendo curados. O Senhor está direcionando nossa igreja para um novo tempo, um tempo de ser verdadeiramente filhos de Deus, de dentro para fora. O Senhor não vê como o homem vê, o Senhor vê o coração. Embora a nossa estética esteja muito bonita, o Senhor quer que o nosso coração também esteja. E eu declaro nessa manhã, a vida voltando a fluir, as orações voltando a ser feitas, a voz de Deus sendo ouvida, a paz que excede o entendimento sendo restaurada, a comunhão com o Espírito Santo sendo restaurada. Em nome de Jesus eu oro. Obrigado por essa manhã, papai. Amém, queridos. Amém. Aplauda Jesus.